Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos agradecidos a Deus por estarmos juntos uma vez mais para estudarmos a sua palavra e também agradecidos a cada um de vocês que estudam a Bíblia conosco diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila e que também compartilham com outras pessoas. Nós agradecemos a cada um de vocês e com certeza Deus dará a recompensa pelo trabalho que vocês fazem. Agradecemos a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham conosco os estudos. Daniel e esposa Aparecida são de Presidente Castelo Branco, no Paraná. Adão Santos é de Nazaré, em Tocantins. Manuel Lameira e família de Castanhal do Pará. Clenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Pedro Enoque é de Senhor do Bonfim, também na Bahia. Marinha Pereira Catalã, de Francisco Morato, em São Paulo, e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças por este momento que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que se encontram, estudando conosco a Palavra de Deus, aqueles que têm as suas lutas, os seus problemas, as necessidades e que nos escrevem pedindo orações. Estejas, ó Deus, com cada um, abençoando-os, confortando-os e fortalecendo-os na fé. Nós pedimos, ó Deus, estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que começamos ontem falando que somente a Escritura é a nossa base de fé e falamos ontem a respeito do movimento que começou por volta do século XV, século XVI, com Martinho Lutero e outros mais, chamada Reforma Protestante. E hoje então, segunda-feira, dia 27 de abril, nós vamos continuar o nosso estudo e é interessante que a Bíblia e o movimento protestante, os cristãos, estão entrelaçados em uma história comum. E nós podemos até dizer que a história do cristianismo, ela é, em certo sentido, a história da interpretação das Escrituras Sagradas, como nós usamos o termo sola Escritura, somente a Bíblia. E esse tem sido um grito de guerra, irmãos, da Reforma Protestante. Por quê? Porque, como nós dissemos ontem, a Reforma Protestante devolveu a Bíblia à mão do povo, porque o povo não tinha acesso à Bíblia. As pessoas comuns não podiam ler a Bíblia, somente ouvir quando iam à igreja. Então, este termo, sola Escritura, é o princípio crítico direcionador que guia a igreja. Nós vemos então que sola Escritura é muito mais do que apenas um slogan que a Reforma usou. Porque sem esse livro sagrado, amigos e irmãos, sem a Bíblia, a Reforma não teria sido capaz de realizar o que ela fez. Nós encontramos uma unidade na Palavra de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, do Gênesis ao Apocalipse. Há uma unidade. O próprio apóstolo Paulo, ele escreveu lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Há uma unidade. Nenhuma passagem bíblica, nenhum livro da Bíblia contradiz o outro livro da Bíblia. E como nós já dissemos aqui, os escritores bíblicos foram cerca de 40 autores que Deus usou em diferentes épocas, diferentes lugares. Eles tinham diferentes culturas, diferentes formações, e desde as pessoas simples até os mais eruditos, Deus usou de todos. Cada um colocou na sua linguagem, no seu conhecimento, aquilo que Deus estava passando para eles como uma mensagem inspirada. E eles então, segundo o seu conhecimento, a sua cultura, escreveram a palavra de Deus. Então nós encontramos uma unidade, desde o Gênesis até o Apocalipse. E o próprio apóstolo Pedro, lá em 2 Pedro capítulo 1, versos 20 e 21, ele disse que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ele diz que homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo
Espírito Santo. Então, o autor da palavra de Deus é o próprio Deus. Através do Espírito Santo, que também é Deus, foi o inspirador dessas pessoas para escreverem estas mensagens. Nós vamos ler em Tito capítulo 1, verso 9. Tito foi escrito pelo apóstolo Paulo, essa carta. Tito capítulo 1, no verso 9, nós lemos: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Então, palavra fiel, diz ele aqui, segundo a doutrina. A palavra de Deus, ela não deixa nenhuma dúvida quando nós a estudamos com o espírito de oração e pedindo a direção do Espírito Santo. Ela é uma palavra fiel. Também nós lemos ainda em 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. 2 Timóteo capítulo 1, verso 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo escrevendo então a Timóteo, dizendo que o padrão das sãs palavras deveriam ser mantidos, aquilo que ele ouviu do apóstolo Paulo, com fé, com amor que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus, irmãos, ela é única. E ela, como dissemos ontem, ela é viva, ela é eficaz, ela tem poder para transformar vidas. Mas nós lemos também ainda em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versos 10 a 18, o apóstolo Paulo assim escreveu: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram a uma, se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm, a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 10 que nós lemos até o verso 18, ele está fazendo aqui citação do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo aqui, nesses versos 10 a 18 de Romanos 3, ele usa aqui uma passagem que está em Eclesiastes capítulo 7, verso 20, ele usa também os Salmos 14, versos 2 e 3, ele usa o Salmo 5, verso 9, Salmos 10, verso 7, e também usa Isaías 59, versos 7 e 8. Como nós temos dito para os nossos irmãos, durante esse estudo que estamos fazendo nessas últimas semanas, como entender a Bíblia, na época do apóstolo Paulo e também dos discípulos que estavam com Jesus, não havia o Novo Testamento escrito, eles usavam o Antigo Testamento, era a Bíblia deles. E então por isso que nós encontramos no Novo Testamento várias citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento, ele deu base para o Novo Testamento. E se nós, irmãos, compararmos o Novo Testamento com o Velho Testamento, nós vamos ver que não existe discordância entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós queremos dizer aos nossos irmãos que o Novo Testamento, ele não contém um novo evangelho. O Novo Testamento, ele não contém uma nova religião. A Bíblia é uma só. E então, o Antigo Testamento, ele é complementado, ele é expandido com o Novo Testamento, que se fundamenta no Antigo, que nós lemos agora algumas passagens que o apóstolo Paulo citou. Então, sendo assim, os dois testamentos, o Antigo e o Novo, têm uma relação recíproca na qual ambos esclarecem um ao outro. Então, como nós dissemos no início, as Escrituras, elas possuem uma unidade, ela é única, ela não se diverge nem se contradiz, o Antigo com o Novo. Muitas pessoas pensam que o Antigo Testamento, ele já não está mais
vigente, ele está ultrapassado e nós temos que nos basear somente no Novo Testamento, que Jesus veio estabelecer um novo modo de viver através dele, mas não, Jesus ele mesmo diz, eu não vim para revogar a lei, quer dizer, o Antigo Testamento ou os profetas, eu vim para cumprir, eu vim para estabelecer, para mostrar a vocês que nós precisamos cumprir o que está escrito no Antigo Testamento. É isso que Jesus veio fazer. Então muitas pessoas, por não estudarem a Bíblia, como eu disse ontem a vocês, hoje nós temos acesso fácil à Bíblia. Eu sei que você que está me ouvindo deve ter, no mínimo, uma Bíblia na sua casa. Você pode ter até 3, 4 tipos de Bíblias com versões diferentes na sua casa, mas às vezes nós não tomamos a Bíblia em nossa mão para lê-la. Este é o grande problema, irmãos. É por isso que muitas pessoas procuram dizer que o Velho Testamento ele já está ultrapassado e que nós agora estamos fundamentados no Novo Testamento, que foi a igreja que Cristo veio estabelecer. Sim, Cristo ele veio fundar a sua igreja, a igreja cristã, mas baseada toda ela no Antigo Testamento. Então, os dois, eles estão em plena harmonia, o Antigo e o Velho Testamento, não há contradição. Pelo contrário, o Antigo Testamento dá suporte ao Novo Testamento, dá base para que nós possamos continuar crescendo cada vez mais no nosso conhecimento do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Agradecemos por terem estado conosco novamente hoje, estudando a Bíblia. Voltaremos amanhã, Deus assim nos permitindo, mas não nos esqueçamos que se tivermos falta de sabedoria, devemos pedir a Deus que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.